Natália, faço parte do grupo de jovens da UMP. Hoje eu vou falar sobre Eclesiastes 12, capítulo 1. Salomão, já idoso, encerra suas conclusões sobre a vida, nos aconselhando a buscar a Deus, enquanto ainda podemos, antes que a morte feche nossos olhos. No capítulo 1, Salomão fala: lembre-se do seu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Nós, jovens, temos que buscar ter uma intimidade com Deus, valorizar as suas coisas, que são importantes, e ter sabedoria, porque nós ficaremos mais velhos e que possamos usufruir de tudo que é bom que Deus nos proporciona. Juventude é algo brilhante e passa rapidamente, assim como a vida. A diferença é que na juventude, muitas decisões que você tomar agora irão percorrer pelo resto de sua vida. Então, jovens, parem de querer viver uma vida de status, buscar as coisas erradas do mundo e comecem hoje a buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Bom, agora vamos fazer uma oração pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada por esse dia maravilhoso e incrível. Que todas essas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, neste momento, possam ser tocadas de alguma forma, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. É isso que eu te peço. Amém, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Cada instante contigo, Senhor, e passo
Boa noite, irmãos. Graça e paz, que a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e a sua casa. Nós já adoramos ao Senhor e agora vamos refletir na sua palavra. E eu quero fazer isso a partir de Paulo escrevendo aos Coríntios. Se encontra na sua segunda carta, a minha leitura, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. A versão revista atualizada, que é a que você deve ter em casa, diz da seguinte forma: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Agora eu quero ler também uma outra versão, que é a NVT, é a nova versão transformadora. Nessa versão diz da seguinte forma: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Agora vamos estar orando ao Senhor, pedindo que Ele ilumine nossa mente e fale a cada um de nós a partir dessa mensagem. Pai amado e querido, eu te peço, Senhor, a tua direção para comunicar a tua palavra e falar da tua beleza. Abençoa meus irmãos também, Senhor, e que eles possam compreender muito mais do que eu poderia aqui pregar, onde o próprio Espírito os ensine. Assim te peço, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. Há uma série que eu gosto de assistir que já está na 3ª temporada. Eu não vou falar muito dessa série porque ela é um pouco complexa. O nome da série se chama Westworld. E um dos personagens nessa série é um robô, não é? E esse robô se chama Dolores. É um robô que tem um personagem feminino. A Dolores, em cada temporada, ela tem uma perspectiva diferente de ver o mundo. Na primeira temporada, tem uma frase que ela sempre diz o seguinte, né? As pessoas preferem ver a feiura do mundo. Eu prefiro ver a beleza que existe nela. Então, nessa primeira temporada, ela tem essa ingenuidade, pureza. Ela é programada como robô para ver somente a beleza no mundo. Inclusive, ela é pintora, pinta quadros de paisagens maravilhosas. Ela vive num lugar muito bonito. Então ela tem essa perspectiva do mundo a partir do belo, a partir do que é maravilhoso. Se você, por exemplo, lembrar de uma música que fala sobre o maravilhoso mundo, né, o Wonderful World, é maravilhosa, que é uma música que fala dessa beleza do mundo. E a Dolores vê o mundo de forma bela. Mas a personagem dela vai sofrendo algumas alterações. Quando chega na 2ª temporada dessa série, a Dolores ela já não enxerga mais a beleza no mundo. Ela só enxerga a violência, ela só enxerga a maldade, ela só enxerga a feiura do mundo. E ela vai fazendo parte dessa feiura do mundo. Ela vai também criando o caos por onde ela passa. Quando chega na 3ª temporada, que foi a última temporada que teve até agora, ela já está totalmente alterada, essa personagem. Agora ela começa a ver outra forma o mundo. Ela começa a ver a partir do sofrimento. Ela percebe que a vida é sofrer, que as pessoas sofrem por escolhas erradas. E às vezes escolhas inconscientes, que acaba dando errado. E o ser humano é só sofrimento. Então nessa evolução da visão que ela tem de mundo, a Dolores, ela vê primeiro um mundo belo, depois ela vê o mundo feio, por meio da sua violência, e depois ela percebe que o ser humano é um ser que sofre, e o mundo está um caos, que sofre junto. Essa perspectiva de visão de Dolores, ela reflete um pouco o que está nas Sagradas Escrituras. Deus, quando criou todas as coisas, criou tudo maravilhosamente belo. Veio o pecado e trouxe a feiura no mundo. E agora toda a criação geme, sofre. Jesus diz, vocês terão aflições no mundo. Então, de fato, Westworld é meio que uma série teológica falando um pouco de como é que podemos ver a natureza e ver a realidade das coisas.
Mas eu queria trazer essa perspectiva, inclusive só para fechar esse ponto da Dolores. Dolores é um nome latino, espanhol, que quer dizer mulher de dores. Mas nós temos outras perspectivas que podemos olhar o mundo. E aí eu queria primeiro tratar da beleza de Deus. Deus é um ser belo. Deus é um ser que tem glória. O salmista, lá no Salmo 27, versículo 4, ele diz da seguinte forma: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, olha só, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo do salmista aqui é poder estar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. Os salmistas, de forma em geral, eles escrevem canções falando dessa beleza do Senhor. A palavra beleza, adorar a Deus na beleza da sua santidade, por exemplo, ela está permeada em vários salmos. Os salmistas eram aqueles que contemplavam a beleza do Senhor. E Davi, por exemplo, era esse salmista que conseguia ver essa beleza. Ele enxergava a beleza. E você vai ter sempre aqui também uma referência entre a beleza e a glória. Nós vemos a beleza de Deus através das manifestações de glória que o Senhor se revela no mundo. E é interessante que, ao olhar para o Senhor, a gente só enxerga beleza. Quando contemplamos de fato o Senhor, nós vemos beleza. Por exemplo, lá em Isaías 33, 17, tem ali uma visão bem interessante que o autor fala assim: os teus olhos verão o rei na sua formosura. Isso se trata de um texto profético, que nós vamos ver o rei, e ao contemplar esse rei, nós vamos ver a formosura, a beleza dele. O texto está se referindo aqui ao Messias, à pessoa de Jesus Cristo, que quando olharmos para ele, nós vamos ver a formosura dele. Ainda que isso parece ser contraditório, porque Isaías 53 fala de que ele não tinha formosura, mas nós vamos entender isso já já. O importante é que a beleza, ela é inerente a Deus, ela reflete tudo o que ele faz. A beleza é o conjunto de todos os atributos de Deus. Alguns meses atrás, nós falamos na escola dominical sobre os atributos de Deus. Eles falam sobre a bondade, sobre a glória de Deus, falamos sobre o poder de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, falamos sobre a soberania de Deus, falamos vários atributos de Deus. Todos esses atributos, como santidade, misericórdia, bondade, justiça, todas elas são o conjunto da beleza de Deus. Quando Deus se manifesta seus atributos, Ele está manifestando a sua glória. O pastor e escritor John Piper, ele entende que a beleza de Deus é como uma proporcionalidade peculiar. Existe uma proporcionalidade peculiar na beleza de Deus. E é a interação entre a harmonia dos atributos de Deus e aquilo que Ele faz no mundo. Deus ele se revela através dos seus atributos. E quando Ele age no mundo através desses atributos, nós contemplamos a beleza dele, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que é maravilhoso. E ainda que parece paradoxal. Por exemplo, nós seres humanos temos muita dificuldade de conseguir ser justos e misericordiosos ao mesmo tempo. Pensa, por exemplo, nos fariseus. Os fariseus, por serem pessoas muito preocupadas com a lei, eles conseguiam ser justos, mas não conseguiam ser misericordiosos. Deus, na sua beleza, Ele consegue conciliar todas essas coisas de forma harmônica, que Ele consegue ser o justo juiz, e Ele é justo de fato, mas também consegue ser misericordioso. Deus, Ele tem essa peculiaridade, e isso é proporcional a Deus. Só Ele consegue fazer isso. Só Ele consegue conciliar atributos que parecem paradoxais, mas porque Ele é perfeito. Que aqui tem um ponto bem interessante. Na antiguidade grega, os filósofos, Platão principalmente, depois Aristóteles, eles entendiam que a beleza era uma referência da coisa mais perfeita. Então, quando eles falavam sobre beleza, estavam se referindo a valores e perfeições.
Eles não estavam tratando a priori de estética. Eles não confundiam estética com beleza. Estética tem a ver com a questão das imagens e os valores que nós damos a essa imagem. Mas beleza para eles era algo transcendental, porque beleza tinha a ver com a perfeição. Tanto que era difícil eles definirem beleza, porque se nós definimos beleza, ela não consegue ser transcendente, além de nós mesmos. E aí, Platão ele vai trazer a ideia, então, de que o belo não só era algo transcendente, mas como se fosse uma entidade, que nós cristãos chamamos essa entidade de Deus. Plotino, Agostinho vão justamente dizer isso, que o belo, na filosofia de Platão, era Deus. Porque para Platão, o belo, o perfeito, era o Logos. E como é que João, o apóstolo que escreve o Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse, define a pessoa de Jesus Cristo? O Logos, que na nossa tradução vem com uma palavra, o Verbo. O Logos de Platão é Jesus Cristo, é o perfeito, é o belo, é aquilo que nada pode ser acrescentado a ele porque ele já é perfeito. Como eu dizia lá na escola dominical, falando sobre os atributos de Deus, o fato de Deus ser perfeito é porque ele não precisa mudar mais. Porque se precisasse mudar, é porque não era perfeito. O perfeito, ele é completo, ele é pleno. E Deus, ele é o belo, ele é o perfeito. Ele é esse valor máximo de todas as coisas que diferencia de nós. Nós precisamos mudar. O nosso texto que nós começamos falando aqui, de 2 Coríntios 3,18, fala da nossa transformação, da nossa mudança, porque nós não somos belos. Deus é que é belo. Então, ele já é perfeito. Ele já é tudo o que nós precisamos pensar a respeito daquilo que seria o ápice, que seria o que nós deveríamos sonhar em ser. Paulo diz isso, né? Ele fala aos Filipenses, olha, eu não sou perfeito, não cheguei à perfeição, mas prossigo para o alvo, para o prêmio, na soberana vocação em Jesus Cristo. Então ele estava nessa caminhada, a imperfeição de encontrar o Senhor. Tanto Paulo quanto João vão colocar essa ideia, né, de que em parte nós somos em parte. Nós não somos perfeitos, mas quando vier o perfeito, Paulo diz isso e João fala na sua epístola também, quando vier o perfeito, aí nós seremos semelhantes a ele. Porque aí vai acontecer a redenção final, a consumação de tudo aquilo que Deus planejou em nós, que era de nos restaurar. Aquela perfeição primeira, lá atrás, quando nos criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. Essa perfeição foi perdida e o Senhor vai restaurá-la no final, naquilo que nós chamamos de glorificação. Um dos temas também que eu trabalhei na escola dominical foi sobre a questão da ordem da salvação. Eu coloquei ali que a última etapa na nossa salvação é a glorificação, onde nossos corpos serão transformados. E não só o corpo, tudo em nós será transformado, até nossa mentalidade, a ponto de que a gente se tornará também assim como ele é. Como Paulo e João diz, nós seremos como ele é, e ele é perfeito. É isso que toda a Escritura trabalha para que nós venhamos a caminhar nessa direção. Mas veja também um outro texto dos salmistas. Os salmistas que entendiam bem da beleza de Deus, lá no Salmo 96:3, ele instrui que aqueles que seguem a Deus devem anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciar entre as nações a glória e maravilha é anunciar a beleza do Senhor. Porque, como eu falei, a beleza ela foi manifestada ao mundo através das suas ações gloriosas. E essas ações gloriosas têm que ser manifestadas no mundo, têm que ser anunciadas, testemunhadas no mundo. Deus faz tudo para o louvor da sua glória. E nós temos que anunciar essa glória para que toda a nação, todos os povos glorifiquem o Senhor. Inclusive, Paulo também diz isso aos mesmos filipenses, dizendo que o Senhor Jesus, ele despiu da sua glória, tornou-se semelhante aos homens,
foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou de sobremaneira, né, depois da morte e ressurreição, que fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus e espera que chegue aquele momento onde todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus o Pai. E aí é quando, de fato, a glória do Senhor será reconhecida em todo o mundo. A sua beleza será reconhecida em todo o mundo e todas as línguas hão de confessar sobre isso. Então a beleza de Deus é a expressão eterna da sua glória. Quando o Senhor estava criando toda a criação, ali estava se manifestando a glória dele. Ali estava se revelando a glória dele. E ele fez essa criação baseada em si mesmo. A criação só pode ser perfeita porque foi feita por um Deus perfeito. E nós fomos criados segundo a sua imagem e semelhança. Mas houve, né, uma perda da beleza. Por exemplo, lá em Romanos 3, 23, um texto bem conhecido, que na revista atualizada diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra versão diz, estão destituídos da glória de Deus. Mas eu quero trazer também para você a NVT, né, a nova versão transformadora. Olha só como ela traz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor, perfeitos como Ele era. A queda fez que nós perdêssemos dessa beleza, dessa glória do Senhor. E agora nós não alcançamos mais um padrão dessa glória até a glorificação. Quando aí nós receberemos a glória do Senhor e seremos transformados completamente. E aí, essa perda da beleza se deu pelo pecado. Michelangelo, que foi um dos grandes pintores e também escultores, que fez belos quadros e principalmente pinturas, né? E principalmente também muitas esculturas famosas, como a Pietà, aquela imagem de Davi também, né? Uma estátua de Davi, que foi aquele que fez todos os afrescos da Capela Sistina e também da Basílica de São Pedro em Roma. Ele era um homem que entendia de beleza. Michelangelo, ele definia a beleza como a purificação do supérfluo. Ele dizia isso, eu vou explicar para você. Por exemplo, ele pegava um pedaço de pedra e, segundo, né, os historiadores que falam de Michelangelo, dizia que ele conseguia enxergar naquela pedra o que estava em essência nela. Então, quando ele pegava uma pedra grande, ele via ali o Davi. E o que ele ia fazer? Ele ia tirar o supérfluo. Aquilo que fazia com que as pessoas não enxergassem o Davi. Quando ele tirava o supérfluo, sobrava aquilo que ele esculpiu, que era Davi ou a Pietà ou qualquer outra das suas grandes criações. Então, a beleza era tirar o supérfluo. Nós estamos com o supérfluo, que é o pecado. O pecado, ele nos cobriu de tal forma que aquilo que era imagem e semelhança de Deus não está sendo mais vista. Ninguém mais enxerga a beleza de Deus, da sua criação, da sua assinatura em nós. E aí Michelangelo, ele entendia também que essa beleza é a realização essencial, é a essência do ser. E de fato, o essencial nós, que era a pureza, a santidade, a imagem de Deus, foi perdida. E o trabalho de Deus agora é tentar recuperar essa imagem. Ele começou fazendo isso na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o resgate da beleza de Deus. Aí eu queria explicar uma coisa bem interessante. Quando o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele, com o pecado, e pegando a ilustração de Michelangelo, foi coberto de supérfluos. E as pessoas não enxergam mais a imagem de Deus. Mas existem resquícios da imagem de Deus em nós. Esses resquícios que existem na imagem de Deus em nós é o suficiente para que o próprio Deus, em Jesus Cristo, não se negasse a vir como um semelhante, como uma pessoa como nós, na fraqueza da carne, que ainda tinha reflexo
da glória de Deus. E pelo fato de que Jesus não pecou, pelo fato de que Jesus não foi coberto de supérfluos, que é o pecado, as pessoas ao olhar para o Senhor viam a glória de Deus nele. É isso que João, por exemplo, escreve em João, capítulo 1, no versículo 14 em diante, quando ele diz assim: vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Em Cristo estava a glória do Senhor. E as pessoas enxergavam porque Jesus era sem pecado. Era sem pecado. Hebreus vai dizer que em Cristo residia toda a plenitude da divindade. Ele era a expressão exata do ser de Deus, sem supérfluos, sem o pecado, sem aquilo que impedia a visão da beleza de Deus. E aí, essa beleza, ela não é estética. E não é disso que nós estamos tratando, como eu falei no começo. Nós estamos falando de uma beleza que tem a ver com os atributos de Deus, como a santidade, como o amor, como a bondade, como fidelidade, como tudo aquilo que é de bom que existe em Deus, e tudo que existe em Deus é bom. Jesus disse isso para o jovem rico: só existe um que é bom, que é Deus. Tudo isso que era de bom é a beleza de Deus, e ela podia ser vista em Jesus Cristo. Ainda que esteticamente ele não tivesse formosura, como está lá em Isaías capítulo 53, onde dizia que nós olhávamos para ele e não víamos nenhuma formosura. E de fato, Jesus não veio para ser modelo, para ser Miss Universo, ele veio para salvar pecadores. Ele veio da forma mais simples, mas refletindo a glória do Senhor. E ao refletir a glória do Senhor, ele estava em trabalho para que pudesse resgatar também a nossa glória. Resgatar aquilo que tem de Deus em nós. Para tirar o supérfluo. Por isso que João vai dizer, João Batista, vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o que é supérfluo, tira aquilo que impede de que as pessoas vejam a glória de Deus num ser humano, criado à sua imagem e semelhança. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Tem uma frase que ficou muito famosa de Dostoiévski, eu gosto de citar ele de vez em quando, é um autor que eu leio bastante. E numa dessas obras, ele criou um personagem que, segundo ele mesmo, ele dizia que ele queria criar o personagem mais perfeito de todas as suas obras, que é o príncipe Minsky, de um livro chamado O Idiota. O título do livro se chamado Idiota porque as pessoas achavam Minsky meio idiota. Mas ele era idiota porque ele era bom demais. O Dostoiévski conseguiu colocar no personagem Minsky assim, aquilo que era o ideal da pessoa de Jesus Cristo. Uma pessoa pura, uma pessoa verdadeira, sincera, amorosa, misericordiosa. Uma pessoa que nunca julgava ninguém e fazia sempre o bem a todos. A tal ponto de as pessoas acharem que ele era ingênuo demais. Mas não, é porque ele era bom mesmo de coração. Mas o próprio Minsky, ele faz teologia dentro do livro, e ele diz a da frase mais famosa que ficou de Dostoiévski. Ele diz: a beleza salvará o mundo. Porque Dostoiévski, a partir desse personagem, Dostoiévski, é bom lembrar, ele era um bom cristão. Ele seguia rigorosamente a sua fé cristã. Apesar de que, e não tem nada de errado nisso, ele era membro da Igreja Ortodoxa Russa, que é um ramo que se distanciou do catolicismo lá no século XI. Mas era um homem de leitura bíblica. E Dostoiévski está fazendo aqui, a partir do personagem Minsky, uma teologia. Ele está dizendo que a beleza salvará o mundo e está se referindo ao próprio Jesus. Ele entende Dostoiévski que a única forma de trazer beleza no mundo, e ele está trazendo beleza aqui no sentido de salvação, era se a gente refletisse Jesus Cristo. Se a gente se comportasse como Jesus Cristo. Se a gente se tornasse como Jesus Cristo. Porque o pecado desestruturou tudo, desorganizou tudo, criou caos e confusão, aprisiona as pessoas e avilta, rebaixa e humilha a nossa dignidade. Na pessoa de Jesus Cristo, ele que
ele se tornou a pessoa mais digna, o ser humano mais digno. Ele veio para resgatar a beleza. Ele veio para salvar o mundo. Tirar toda essa feiura. E aí nós temos que começar a enxergar como o Senhor. E para enxergar como o Senhor, a gente primeiro tem que enxergar Ele mesmo. Temos que olhar para Deus constantemente. Temos que buscar ver a beleza do Senhor. Porque nós, ao contrário de Paulo, nós estamos andando por vista e não por fé. Paulo ele disse que nós devemos andar por fé e não por vista. Quando a gente anda por vista, a gente só vê feiura no mundo. A gente só vê maldade, como a Dolores. No começo, da humanidade, o ser humano lá atrás, ele estava naquele primeiro estado idílico, de um paraíso, onde tudo era perfeito e belo. Mas, como diz John Milton, o paraíso foi perdido. E a partir da queda, vem a segunda Dolores, que só vê a violência, onde Caim mata Abel, onde as pessoas cometem todo tipo de pecados e crimes, e aí existe violência e maldade no mundo. A ponto, tanta maldade, que Deus trouxe o dilúvio por conta de tanta coisa que estava ruim de acontecendo. E depois disso, só sobrou o sofrimento no mundo. Sofrimento que nós vemos e violência que nós vemos todos os dias. Veja, por exemplo, moradores de rua. Quando olhamos para os moradores de rua, não existe nenhuma beleza estética ali. São pessoas sofridas, pessoas mortas à fome, pessoas que, por não tomar banho, estão fedendo. Então, o que nós vemos ali é feiura e sofrimento. E por conta de olharmos a feiura e o sofrimento, e só enxergar isso, nós nos alienamos. Esquecemos de tentar olhar a partir da visão de Deus, em de que ali tem um ser humano, criado à imagem e semelhança do Senhor, que ainda que o pecado esteja cobrindo tudo nele, mas ainda existe ali um ser humano que pode ser resgatado, e resgatado a beleza, a glória do Senhor. Nós temos que enxergar a beleza de Deus. Temos que contemplar o Senhor. O nosso texto de 2 Coríntios 3,18 diz isso. Agora nós não estamos mais com o véu. É uma figura, lá atrás de Moisés, que quando subia no monte, ele voltava com o rosto todo resplandecente. Então ele colocava um véu para que as pessoas não olhassem diretamente no rosto dele, não enxergasse aquela glória do Senhor no rosto de Moisés. Aí Paulo está dizendo agora que não existe mais véu, nós podemos contemplar. E o contemplar é contemplar o próprio Deus, enxergá-lo. E como diz o James Bryce Smith, naquele livro que eu já indiquei em outros momentos, O Maravilhoso e Bom Deus, enxergar um Deus revelado por Jesus Cristo, no próprio Jesus. Um Deus maravilhoso, bondoso, assaz benigno, misericordioso, salvador, justo sim, mas compassivo, que se interessa pela alma humana, que se interessa em resgatar o ser humano. Nós temos que aprender a contemplar o Senhor. E ao contemplar o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos sendo transformados de glória em glória. O que Paulo quer que a gente faça aqui todos os dias. Como diz o Salmo 1, a gente vem a meditar dia e noite na sua palavra para enxergar a beleza do Senhor, para enxergar a glória do Senhor. E ao contemplar o Senhor através das suas sagradas escrituras, através das suas ações, dos seus ensinos, nós vamos estar sendo glorificados, transformados, de glória em glória, à sua imagem, como pelo Senhor o Espírito, porque é o Espírito que faz isso em nós. O Espírito já está trabalhando a transformação em nós. E Ele quer nos tornar igual à imagem do Senhor. Ele quer resgatar a glória do Senhor. É claro que a obra completa, perfeita, só vai haver na glorificação. Mas isso não impede que a gente hoje lute
de que a gente hoje se interesse, que hoje a gente se busque essa transformação, ser cada vez mais semelhante ao Senhor, mais próximo do Senhor. Boanerges Ribeiro, um pastor presbiteriano já falecido, que é historiador, ele escreveu uma biografia muito fantástica chamada O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E ele conta a história do Sudar Singh, que foi um missionário em regiões africanas ou indianas, agora não estou bem lembrado da história, já faz 25 anos que eu li essa obra. Mas ele conta uma coisa bem interessante do Sudar Singh, que estou lembrando agora, que é que quando o Sudar Singh foi evangelizar numa tribo, ele chegou, falou do evangelho, pregou a palavra, aquela coisa toda, algumas pessoas se converteram, depois foi embora. Aí, alguns anos depois, outros missionários foram naquela mesma tribo e foram pregar a pessoa de Jesus Cristo. Aí uma das crianças se levantou na hora da pregação do missionário e disse assim, olha, esse Jesus que você está pregando aí, ele já veio aqui. Poucos anos ele esteve aqui. E as pessoas acharam estranho, será que Jesus apareceu ali de forma epifânica para aquele pessoal? Então eles foram investigar. E aí na conversa eles descobriram que o que a criança estava dizendo era que eles tinham visto o Sudar Singh. Só que eles viram em Sudar Singh a beleza de Jesus Cristo. As pessoas podem olhar para nós e ver a beleza de Deus em nós. Se nós refletirmos o caráter de Deus, todos os atributos de Deus que se manifestam através de nós pela ação poderosa do Espírito Santo. E quando nós buscamos, com o auxílio do Espírito Santo mesmo, tirar o supérfluo, o pecado, aquilo que nos enfeia. E o que nos enfeia? O que nos enfeia é a intolerância, os preconceitos, as maldades, as mesquinhez e uma série de outras coisas. Orgulho, vaidade, inveja, todas essas coisas nos enfeiam. E nós temos que tirar essas coisas supérfluas. Fazer como Michelangelo. A gente tem que se deixar ser lapidado. Michelangelo lapidava a pedra. O Espírito Santo quer lapidar cada um de nós. Transformar esse coração de pedra em coração de carne. Onde vai ser escrita, a lei do Senhor, a lei do amor de Jesus Cristo em nossos corações pelo Espírito Santo. E aí nós precisamos ter interesse nisso. A beleza do Senhor precisa ser vista no mundo e ela vai ser vista a partir de nós. Então nós precisamos contemplar a beleza de Deus em Cristo Jesus, revelada nas Escrituras, para que assim nós possamos, de fato, estar caminhando na direção do que Ele é, imitando Jesus, imitando os seus discursos, as suas ações, buscando fazer o bem, refletindo esse caráter do Senhor e respeitando. Nós precisamos fazer isso também. A gente precisa respeitar o que sobrou da imagem de Deus nos seres humanos. E ao respeitar essas pessoas, e ao refletir o caráter de Deus a essas pessoas, nós podemos também estar ajudando, sendo um instrumento de Deus, para que Deus resgate a sua imagem no próximo também. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Que você possa contemplar a beleza do Senhor todos os dias. Pare para meditar na palavra do Senhor, pare para meditar nas ações de Deus, na salvação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é contemplar a beleza do Senhor. Faça isso e depois imite tudo isso. Você vai ter auxílio do Espírito Santo para fazer isso. E conte sempre com Ele. Eu quero orar pela sua vida e para que Deus esteja assim manifestando a sua glória, a sua beleza nas nossas vidas. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço pela tua beleza, Senhor, ter se revelado desde a criação e até hoje ainda se revela quando as tuas ações poderosas, salvíficas acontecem no mundo. Pai Santo, nós queremos ver a tua glória. E uma vez vendo a tua glória, nós queremos poder também refleti-la no mundo. Fazer com que as pessoas possam ver. Como Paulo diz aos Colossenses, pois a esperança da glória de Deus é que o mundo veja Cristo em nós, veja a beleza de Cristo em nós.
E nós queremos refletir isso. Então somente nos ajuda. Te revela a nós, revela a tua beleza dia por dia a cada um de nós. E que ao contemplar a tua glória, sejamos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Isso nós te pedimos, ó Pai. E enquanto, Senhor, nós vamos sendo transformados de glória em glória, abençoa a vida dos meus irmãos e irmãs, a minha vida, que todos os dias, ó Deus, possamos, além de ver a tua beleza, gozar da tua bondade. Bondade, Senhor, que se manifesta curando enfermos, libertando oprimidos, prosperando a obra das mãos dos irmãos e irmãs que trabalham, sustentando cada lar, trazendo bênção para todas as famílias e trazendo, Senhor, às famílias harmonia, amor, sustento, tudo mais que eles precisarem. Pai Santo, esteja abençoando aqueles que estão com Covid, como o nosso irmão Ricardo Bento, irmã Cristiane, Senhor, e outros mais que estão com Covid ou outras enfermidades até, e que nós não sabemos. Eu te peço que, lá onde elas estão, no seu leito, tu estenda a tua mão de médico curador e restaura a saúde deles, ó Pai. Em nome de Jesus. E dá força ao corpo enfraquecido e combalido, ó Pai. Fortalece cada um. Fortalece principalmente a fé de cada um, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que caminhemos, não por vista, mas por fé. Enxergando em tudo que tu faz a tua beleza e sendo grato a ti dia por dia também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a beleza da Santíssima Trindade se irradie, que a sua glória se derrame sobre você, desde agora até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.